CEP. A gente vai dar continuidade aqui aos assuntos pertinentes ao CEP, né? Vamos lá. A gente falou dessa parte, que é a relação entre o estudo da norma regulamentadora número 10 e a relação da norma, né, desse estudo, inclusive do CEP, com o meu contrato de trabalho. Agora a gente vai falar propriamente dos tópicos, né, apontados aí para que a gente estude e discuta do ponto de vista de atuação no sistema elétrico de potência. Eu estou aqui com a NR10 e aí agora a gente vai entender, né, nós vamos entender aí quais são os tópicos que nós vamos estudar referentes aí a esse treinamento de CEP. Tá? Esse treinamento de CEP é um treinamento aí de 40 horas, né, gente? Porque envolve aí toda uma parte prática, toda uma parte de dia a dia. Vamos lá, olha só, a programação de estudo do CEP, ela passa por isso aqui. Olha só, aqui é a NR10, tá bom? A gente já falou sobre isso, né? Aqui, ó, NR10. Para mim ter acesso à NR10 é muito fácil, né? É só acessar a internet por meio do Google, né? Essa ferramenta de pesquisa. A gente digita NR10, dá um espaço, coloca .gov para ficar a norma direto do site do governo. E aqui nesses sites aqui, ó, que são www.gov, a gente tem aqui, né, todas as vezes que eu tenho .gov, eu tenho um site do governo. Então aqui eu tenho acesso à norma NR10, tá? Clicando aqui, eu vou direto para o site do governo. Deixa eu abrir aqui, clica, né, na descrição. Aqui eu tenho a norma, tá? O CEP, ele tem a ver com um sistema elétrico de potência. A própria NR10 traz essa definição. Olha só, veja bem, eu vou fazer uma pesquisa aqui, né? E vou colocar aqui, ó, CEP, para a gente entender já a concepção do que é CEP. Né? Olha só, CEP, né? Sistema elétrico de potência. E é o que o CEP? É um conjunto de instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão, distribuição de energia elétrica até a medição, inclusive. Então o CEP está relacionado com geração, transmissão, distribuição até o relógio. Tá? Depois do relógio a gente tem a etapa de consumo, ok? Pessoal, por que a gente precisa estudar o CEP? A própria NR10 traz isso no item 10.7, né? Uma deliberação arbitrária, né? Eu preciso estudar CEP quando eu, como trabalhador, vou trabalhar em instalações elétricas de alta tensão ou no sistema elétrico de potência, tá? Então, trabalhos em alta tensão aqui, a gente já viu isso, né? Eu preciso cumprir o item 10.8, que tem a ver com minha qualificação, né? Que tem a ver com o quê? Qualificação, habilitação, capacitação e autorização, tá? O item 10.7 traz aqui que, além do item 10.8, né, os trabalhadores que tratam do item 10.7.1, ou seja, que intervém em instalações elétricas energizadas com alta tensão, eles devem receber treinamento de segurança, tá? Específico em segurança do sistema elétrico de potência, tá? E em suas proximidades, com o currículo mínimo, carga horária e demais determinações aqui no anexo 3. Por isso que a gente está estudando a NR10, tá? CEP dentro dos pré-requisitos da NR10. Ok? Bom, quais são os tópicos que a gente precisa estudar referentes à NR10? Tá aqui, gente. É aqui, né? Curso complementar de segurança do sistema elétrico de potência, tá? Então, como falado, é um treinamento de 40 horas, tá? Com a programação mínima.
Item 1, organização do sistema elétrico de potência, CEP. Item 2, organização do trabalho, envolvendo programação e planejamento dos serviços, trabalho em equipe, prontuário e cadastro das instalações, métodos de trabalho, comunicação. Item 3, aspectos comportamentais. Item 4, condições impeditivas para serviços. Item 5, riscos típicos no CEP e sua prevenção. A. Proximidade e contatos com partes energizadas. B. Indução. C. Descargas atmosféricas. D. Estática. E. Campos elétricos. F. Magnéticos. G. Comunicação. H. Identificação. I. Trabalhos em altura, máquinas e equipamentos especiais. 6. Técnicas de análise de risco no CEP. 7. Procedimentos de trabalho, análise e discussão. 8. Técnicas de trabalho sob tensão. Dentro do item 8, em linha viva, ao potencial, em áreas internas, trabalho à distância, trabalhos noturnos e ambientes subterrâneos. 9. Equipamentos e ferramentas de trabalho, escolha, uso, conservação, verificação e ensaios. Item 10, sistema de proteção coletiva. Item 11, equipamentos de proteção individual. Item 12, posturas e vestuários de trabalho. Item 13, segurança com veículos e transporte de pessoas, materiais e equipamentos. Item 14, sinalização e isolamento de áreas de trabalho. Item 15, liberação de instalação para serviço e operação e uso. Item 17, acidentes típicos, análise, discussão, medidas de proteção. Treinamento em técnicas de remoção, atendimento, transporte de acidentados. Item 18, responsabilidades. Essa aqui é a organização do sistema elétrico de potência, né? Eu tenho geração, tá? Transmissão, transmissão, tenho aí a distribuição, né? Tem uma empresa que faz essa distribuição em vários estados, regiões. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, é a SEB, né? Companhia Elétrica de Brasília, mas em outros locais aí tem outras e outras companhias. Então, eu tenho o meu processo de geração, uma usina, elevação desse nível de tensão, transmissão, depois rebaixo esse nível de tensão numa subestação, né? E aí tem o processo de distribuição, tá? Depois até o relógio, após o relógio eu tenho minha etapa de consumo. Ok, pessoal? Então, o sistema elétrico de potência está organizado dessa forma, em geração, transmissão, distribuição, até o relógio. Ok? Bom, seguindo, gente, olha, é importante só falar, no Brasil a geração preponderante é por meio de hidroelétrica, né? Turbinas geradoras aí que transformam a energia mecânica proveniente da água em energia elétrica. Bom, um ponto importante, geralmente quem gera não é quem transmite, né, a energia elétrica. Então a gente tem aí a usina, né? Da usina a energia é transformada em subestações elétricas elevadas no nível de tensão e é transmitida em 69, 88, 138, 240, 440, 525, né? Copel aí, 525 mil volts ou 765 mil volts. Furnas faz isso, né? Então são níveis de tensão aí para a transmissão de energia elétrica, ok, pessoal? Só para dar uma relembrada aí nesse assunto. Geralmente, né, dentro das cidades, a gente vai ter a distribuição em torno aí de 11.9, 13.8, é muito comum 13.8, né? Chegando aí na subestação, e aí entra nos transformadores rebaixadores que vão rebaixar para 380, né? 220, etc. 380, fase neutro 220. Esse geralmente é o nível de tensão que a gente mais se depara, né, do ponto de vista de trabalho em subestação, tá bom? Na prática, esse é o nível de tensão que a gente mais se depara no dia a dia. O que é muito importante, né? Quando se fala de CEP, eu preciso entender, eu preciso conhecer
Eu preciso saber onde é a entrada da minha energia, onde é a saída. Eu preciso saber o nível de tensão para saber se os equipamentos de proteção que eu estou usando, tá, eles estão compatíveis com aquele nível de tensão que eu vou trabalhar. Tá bom, gente? Isso é muito importante, né? Esse nível de tensão 69 é um nível de tensão elevadíssimo, né? A partir de 69 aí, a gente tem que ter tem que conhecer, saber, né, qual é o nível de tensão, para saber quais são as técnicas aplicáveis, adequadas para esse trabalho, né? 13.8 eu já consigo ter até 23 kV, a gente já consegue ter equipamentos mais disponíveis no mercado para a gente ter acesso e fazer aí as manutenções, né, seja com sistema energizado ou não, tá? Mas isso depende de muito planejamento, muito procedimento, foi o que a gente já viu. Tá bom, pessoal? Então, sistema elétrico de potência, essa é a organização do sistema elétrico de potência: geração, transmissão, distribuição até o relógio de medição. Após o relógio eu tenho a parte de consumo. Fechado? Então, vimos aqui a organização do sistema elétrico de potência. Quando se fala em organização do trabalho, né, programação e planejamento dos serviços, tá? Esse tópico aí, ele tem abordado no treinamento de NR10, tá? É aquilo, todo trabalho, né, instalações elétricas em alta tensão, obrigatoriamente tem que haver programação e planejamento. Gilson, e nas emergências? Eu preciso pensar nas minhas emergências antes, né? Isso é planejamento, tá bom? Ou seja, estabelecer regras de atuação em situações de emergência. Quem vai atuar, como vai atuar, o que vai fazer, o quanto de pessoas está envolvida, onde vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer. Isso tem que estar muito bem definido, né? No treinamento de NR10 tem um 5W2H lá, muito bem explicado, é uma forma de estabelecer planejamento. Ok, pessoal? Vamos seguindo. Organização do trabalho é um tópico aqui desse treinamento. Então, programação, planejamento do serviço, trabalho em equipe, né, gente? A equipe tem que estar muito sintonizada. E aí você indaga com você mesmo, o que é trabalho em equipe, né? Trabalhar em equipe é trabalhar em harmonia, né? Não estou falando aqui em você gostar da pessoa que você trabalha com ela, estou falando de profissionalismo, né? Nesse aspecto. Então tem que haver aí o quê? Uma sintonia, uma harmonia do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de estabelecimento de quem vai fazer o quê, principalmente quando se trata, né? Nós estamos falando de CEP, sistema elétrico de potência, trabalho em subestações, trabalho em alta tensão, trabalho em salas de painéis. Então, onde pode envolver alta tensão também. Então, assim, gente, é muito importante a equipe ela ter uma forma estabelecida de comunicação, né? Se algo der errado, a equipe está ali em harmonia, sabe o que vai ser feito, para quem vai ligar, como que será feito o resgate, né? É importante a gente ter recursos aí do tipo bastão de resgate, né? Por exemplo, vou fazer uma manobra no meu sistema aqui, eu preciso estar usando roupas adequadas, né? Então a equipe, o trabalho em equipe tem a ver com nivelamento de conhecimento, planejamento da comunicação, condutas, né? Condutas e comportamentos adequados entre a equipe, né? De uma forma a respeitar, né, aquilo que está sendo realizado do ponto de vista até do cuidado, né? Então, trabalho em equipe é harmonia entre as pessoas, né? Eu não posso trabalhar, gente, não é adequado e não é correto nós trabalharmos com alta tensão, né, sem a equipe ter um certo nível de conhecimento, sem estar definido aí as atribuições de cada pessoa na equipe, tá? Então é muito importante isso aí, o trabalho em equipe. Prontuário do cadastro das instalações, a gente tem um treinamento específico disso,
gravado na NR10, no treinamento de NR10 na plataforma. Métodos de trabalho. Gente, métodos de trabalho, os dois métodos principais são trabalho energizado e desenergizado. Tá, gente? Olha só, a NR10 ela estabelece que prioritariamente eu tenho que desligar as instalações para fazer trabalho em instalações elétricas. Olha só, no item 10.8 eu tenho aqui, ó, 10.2.8, né? Eu tenho aqui, em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas prioritariamente medidas de proteção coletiva, medidas que protegem todos, né, gente? Todo o meu time de trabalho. E qual é a medida prioritária especificada na NR10? A desenergização. A desenergização é a medida prioritária. Gente, é muito importante entender aqui que desligar traz proteção para o colaborador e proteção para a instalação elétrica. É muito importante entender isso, né? Eu escuto diversas vezes de vários profissionais assim, não pode desligar. Gente, instalação elétrica, quando se fala de instalação elétrica, o termo não poder desligar, isso aí é um negócio que não cabe. Não cabe. Por que não cabe? Porque num eventual, vamos colocar assim, imprevisto, ou seja, imagine um fechamento de curto ali num barramento. O que vai acontecer com a instalação elétrica, gente? Automaticamente ela desliga. Se esse curto for um curto significativo, gente, e a instalação não desligar, gente, estoura tudo, queima tudo, vai aí trazer danos, severos danos à instalação elétrica. E principalmente ao colaborador que está ali exposto à condição. Então, gente, desenergização tem que ser tido como prioritário. A gente tem que trazer como regra desligar, sempre desligar. Ok, pessoal? Sempre desligar. Vai ter situações, Gilson, não pode, não vamos fazer com a instalação energizada. Aí tem que tomar medidas de proteção específicas, a gente vai falar aqui, tá bom? Mas olha só, quando se fala em desligar, gente, desenergizar, não é simplesmente ir lá e desligar o disjuntor. Tem uma regra para fazer isso, tá? A gente chama essa regra de DIMAS, tá? DIMAS é, na verdade, um acróstico no qual me permite lembrar do item 10.5 da NR10, que traz aí as informações sobre o que a NR10 considera como instalação elétrica desenergizada. Ou seja, uma instalação elétrica, para ser considerada desenergizada, ela precisa ser desligada. Depois, é necessário aplicar um impedimento. Depois, medir, constatar a ausência de tensão. Depois, é necessário realizar o aterramento temporário. Após o aterramento temporário, é necessário a sinalização no painel ou na chave para mostrar e evidenciar que a chave foi desligada para a realização de uma manutenção. A palavra DIMAS, ela me traz à memória o desligar, impedir, medir, aterrar e sinalizar. Exatamente, olha só, segurança em instalações elétricas desenergizadas. Então, olha o que a norma diz, somente serão consideradas desenergizadas, desligadas, as instalações liberadas para o trabalho. Liberadas para o trabalho, mediante o que, gente? Mediante essa sequência aqui, ó. O desligamento passa primeiro por seccionar, ou seja, eu vou desligar a minha instalação elétrica. Então, desliguei, posso pôr a mão? De jeito nenhum. Primeiro, por quê? Porque agora eu vou fazer um impedimento de religamento. Eu tenho que agora impedir para que ninguém religue a subestação. E esse impedimento é feito de que forma? Eu tenho que criar um bloqueio, um cadeado de bloqueio, fechar o quadro, fechar o acesso
aquela chave que religa o sistema. De alguma forma eu tenho que criar um bloqueio, tá? E por vezes até colocar uma pessoa ali, né? Não tem como pôr a chave, o cadeado, então uma pessoa tem que ficar ali de prontidão ali, garantindo o bloqueio para que ninguém religue aquela alimentação elétrica. Então, primeiro eu desliguei, seccionei. Segundo, eu fiz o impedimento de reenergização. Já posso pôr a mão? De jeito nenhum. Aí aqui vem uma ação importantíssima, constatação da ausência de tensão. Gente, muitos acidentes acontecem por causa disso aqui, ó. As pessoas não constatam a ausência de tensão e quer pôr a mão no negócio. Confiam em outras pessoas, confiam em informações, né? Por vezes o colega passa um rádio, olha, já desliguei, pode pôr a mão. Não. Só mediante o quê? Constatação de ausência de tensão. Isso é uma regra para trabalho com instalações elétricas, seja de baixa, média, alta tensão. Ok, pessoal? Então, primeiro, seccionei, posso pôr a mão? Não. Depois, impedi, posso pôr a mão? Não. Depois, constatei o quê? A ausência de tensão com equipamento, um voltímetro, um detector de tensão, né? Depois que eu fiz isso, olha só, se for uma subestação, eu vou fazer uma manutenção ali com a equipe, eu vou instalar o aterramento temporário. O que é o aterramento temporário, gente? É um conjunto de cabos onde eu vou curto-circuitar ali as minhas fases com neutro, com aterramento. Para quê? Para garantir que não haja nenhuma corrente residual ou tensão induzida, algo do tipo que resultar em um choque, né? Resultar em uma corrente que possa vir a passar pelo trabalhador que está ali em contato com a instalação elétrica. Tá? E outra coisa, num religamento, ainda que eu tome todos os cuidados, do ponto de vista de seccionamento, impedimento, e por algum motivo acontecer aí uma reenergização inesperada com aterramento temporário, aquilo lá, a subestação vai desligar automaticamente, né? Porque vai estar tudo em curto. E aí a corrente elétrica ela vai passar pelo caminho mais fácil, né, gente? É uma regra aí da área de eletricidade, né? A corrente elétrica ali, ela circula pelo circuito de menor resistência, pelo caminho de menor resistência. O problema é que se o caminho de menor resistência for o corpo da pessoa, corrente elétrica passa pelo corpo da pessoa e traz severos danos. Então, seccionamento, impedimento, constatação da ausência de tensão, que tem que ser o profissional que vai pôr a mão, ele que tem que fazer, tá? Muito importante isso, gente. Não confie nas outras pessoas. Esse é o tipo de processo, etapa de um processo que não pode ser negligenciado por quem é o profissional que vai pôr a mão lá. Então esse profissional que vai pôr a mão, ele tem que se certificar que ele tem um equipamento adequado para medição, para verificação da presença de tensão, tá bom? Ele verificou, constatou a ausência de tensão por meio do voltímetro ali, do detector de tensão e etc. Aí sim ele aplica o aterramento temporário para garantir a segurança dele no decorrer das atividades dele e da equipe, tá? Uma coisa importante aí eu tenho que ter ciência se naquela instalação existe pontos energizados, tá? Muito provavelmente ali eu fiz o seccionamento, né, o desligamento da energia elétrica, mas eu preciso ter ciência de onde é a entrada, de onde é a saída. Porque quando eu seccionei a saída. A entrada está chegando ali, né? A tensão. Então eu tenho tensão chegando na entrada, fiz o seccionamento, a tensão não passa na saída ali para alimentar a minha sala, os demais componentes. Então eu tenho que ter ciência disso. Onde se tem alguns pontos energizados daquele local que eu desliguei, que eu desenergizei e garantir a proteção desses pontos, né? Além de que minha equipe de trabalho tem que conhecer obrigatoriamente esses pontos que estão energizados, digamos assim, se isso for uma questão real no meu ambiente de trabalho, tá? Então protejo esses elementos energizados, aviso a equipe, etc. Gente, desligou só essa parte, essa outra parte não.
Um outro ponto importante aqui é a instalação de sinalização de impedimento de realização. O meu cartão de impedimento, né, gente? Muito importante colocar um cartãozinho ali e dizer, olha, aqui está tendo o cartãozinho com o seu nome, para alertar que aquela chave, que aquele painel, que aquela seccionadora, ela foi acionada por conta de que está havendo aí um trabalho, um reparo. Ok, pessoal? Então aqui, olha só, no item 10.5 da NR10, nós temos aqui o processo de desligamento, ok? Processo de desenergização nos termos da NR10. Obrigatoriamente eu tenho que seguir isso, tá, gente? Gilson, eu não sigo isso em todos os trabalhos que eu faço. Claro, gente, olha só, a própria norma ela diz aqui, ó, que as medidas, né, daquele item lá podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas em função das particularidades de cada situação por profissional, né, legalmente habilitado. Quem é o profissional legalmente habilitado? O engenheiro, né? O engenheiro eletricista responsável pelas instalações e pelas manutenções, ele tem autonomia de estabelecer procedimentos diferentes, né? Então, de modo que ele sempre garanta, né, por meio da alteração dos procedimentos, sempre deve estar garantido aí a segurança das pessoas e a segurança das instalações. Ok, pessoal? Beleza? Fechou? Item 10.5 da NR10 vai trazer o passo a passo de como desligar. O que é uma instalação desenergizada para a NR10? Isso, vamos lá. Métodos de trabalho. Então, desenergizado é um deles. É quando eu desligo toda a instalação, seguindo o item 10.5 da NR10, tá bom? Ou seja, eu libero a instalação para trabalho mediante aquelas etapas da NR10. Ok, pessoal? Olha só, o outro método de trabalho é trabalho com o meu sistema energizado, né? Então, de repente eu vou fazer um trabalho ali de uma limpeza de um isolador, algo do tipo assim, né? E aí eu vou fazer com minha instalação elétrica energizada. 13.8 é algo muito perigoso, né? Então eu preciso ter aí muitos cuidados, né? Eu preciso colocar proteções específicas em determinados componentes, em determinados locais que estão energizados, né? Para ali fazer o trabalho, tá? Todas as vezes que a minha instalação elétrica estiver energizada, obrigatoriamente eu tenho que fazer uso de que, gente? Dos meus equipamentos de proteção, né? Nós temos aqui esses trabalhadores aqui, olha só, usando o que? Luva, gente. Luva, né, isolante e uma luva de cobertura, tá? Importante, a luva tem que ser adequada, o nível de tensão de proteção da luva tem que ser adequado ao nível de proteção, ao nível de tensão da instalação elétrica, né? Então, uma luva para 13.8 é diferente da luva para baixa tensão, 220 volts, tá? Então, eu preciso estar atento e checar na luva se ela é compatível com o nível de tensão, tá, do meu trabalho. Ok? Então, os métodos de trabalho são esses, gente. Energizado, desenergizado. Desenergizado seguindo o tópico 10.5 da NR10 e energizado eu preciso aí ter cuidados do ponto de vista de isolar, né, partes, barramentos ou partes de circuitos elétricos que eu posso encostar ali e resultar aí num curto circuito ou resultar também em um choque elétrico, tá? E eu preciso estar usando meus equipamentos de proteção, que é minha roupa anti-chama, usar protetor facial, né? Total, de rosto total, porque aqui eu estou falando de uma subestação, né? Estou falando de alta tensão, então eu preciso usar minhas luvas isolantes, tá? E ter todo cuidado. Aqui, se eu não me engano, é possível ver esse rapaz fazendo uma manobra, né? Ele está com a alavanca aqui fazendo uma manobra. Esse tipo de operação, gente, é muito perigosa, né? Muito perigosa. Manobras de energização e desenergização são manobras que podem resultar aí em curtos, explosões e etc. Portanto, obrigatoriamente eu tenho que estar fazendo uso de quê? Protetor facial NR10 e roupa anti-chamas, minha bota isolante, luvas isolantes, né? E compatíveis, né? Com tensão de isolação compatível com o nível de tensão
da instalação elétrica. Ok, pessoal? Uma outra imagem aqui, a gente vê um colaborador, né? Ele está aqui fazendo aqui um trabalho, ele tá usando mantas, né? Mantas isolantes, tá? Isso é um trabalho aí com o sistema energizado, né? Muito provavelmente, mantas isolantes aqui, ó, para ele realizar a atividade lá de forma mais adequada e segura possível, tá? Ok? Capacete, né, gente, é item aí obrigatório, né? Luvas, ele usa aqui também um protetor, uma espécie de mangote aqui, né? Para proteger toda a parte do cotovelo, antebraço aí, tá? E evitar aí encostar, né? Ou encostar na rede elétrica energizada. Aqui o caminhão também, esse cesto aéreo também é preparado para esse tipo de atividade, tá? Com isolamento adequado. Eu falei de métodos de trabalho, comunicação é algo muito importante, né? Eu preciso ter uma comunicação clara com minha equipe, né? Muito clara, definida, quem faz o que, comunica o que, em que momento, quando, onde, por quê. Isso tem que estar muito bem definido, ok, pessoal? Bom, condições impeditivas, né? É tudo aquilo que me coloca em risco, ou coloca em risco a própria instalação e eu também, né? Então, se existe uma condição onde existe uma exposição e eu corro o risco de me machucar, tomar um choque ou de explodir, e eu não tenho as minhas proteções adequadas, isso aí é uma condição impeditiva para realizar as atividades, tá? Precisa estar muito atento. Riscos típicos do CEP, né? Proximidade de partes energizadas, indução, né? Aqui é muito importante, né? Todo fio que percorrido por uma corrente elétrica, ele cria em volta dele um campo magnético. Do campo magnético dá para criar corrente elétrica? Sim, como? Se esse campo for variável. Então, por isso que nós temos essa alimentação por meio de tensão variável, né? Tensão alternada. Essa tensão alternada, ela cria o quê? Campo magnético variável que induz no secundário tensão elétrica. Aí que é o problema, né? Então, indução pode ser perigosa nesses aspectos aí. Ou seja, eu posso desenergizar uma instalação, né? E outra instalação muito próxima pode estar induzindo corrente elétrica nessa instalação desenergizada. Isso pode ser perigoso, tá? Por isso, né, o processo de desligamento, depois impedimento, depois constatação da ausência de tensão, e aí vem o aterramento temporário, que vai mitigar essa situação. Se for induzida qualquer tensão elétrica na minha fiação, essa tensão, essa corrente, essa carga, ela é dissipada aí por meio dos cabos de aterramento temporário. Ok, pessoal? Descarga atmosférica aí é algo perigoso, né? Quando se fala aí em trabalhos a céu aberto, em instalações elétricas, quando se fala em trabalho em coberturas, né? Então precisa ser analisado, né? Se vai ou não realizar a atividade, ok? Estática, energia estática, né? A gente pode apontar como energia estática aqui situação, né, em que a lataria do carro fica ali com uma carga diferente de mim, né? Assim, quando eu me aproximo a chave do carro, sai aquela faísquinha. Isso aí é uma carga estática, né, gente? Dentro de carga estática, eu queria falar um pouquinho de capacitores, né? Capacitores são componentes eletroeletrônicos, né, que armazenam energia elétrica. E o capacitor ele pode ser muito perigoso para o profissional, tá? Por quê? Porque a gente desliga a instalação elétrica, desenergiza a instalação elétrica por meio de seccionamento, impedimento, e aí entra a constatação da ausência de tensão, né? Porque por vezes eu desliguei a chave e achei, olha, está desligado, a instalação está desenergizada. Se eu tenho capacitores na linha, né? Se eu tenho capacitores, isso é muito comum em equipamentos, né? Em equipamentos de tração, esteiras, né? E outros equipamentos, tipo inversores de frequência. É muito importante eu estar atento a isso. Eu desligo o equipamento da alimentação elétrica, mas muito provavelmente esse equipamento vai ser dotado aí de capacitores que vão estar o quê? Vão estar aí carregados e pode ser um risco grave e eminente à minha saúde, à minha vida.
por meio de que esses capacitores vão estar carregados, e aí se eu fechar ali um curto ali, eu fechar a ligação entre dois barramentos, esse capacitor descarrega na pessoa, naquilo que foi encostado ali, fechou o barramento, fechou os barramentos ali do capacitor. Ok, pessoal? Eu já vi pessoas experientes perderem a vida por conta de capacitores, tá? Então, muito cuidado com isso. E aí entra, mais uma vez, o reforço de desligar, depois impedir que alguém religue, depois constatar a ausência de tensão antes de pôr a mão. E quem deve constatar? O profissional que vai pôr a mão lá. Beleza, pessoal? Então, campos elétricos e magnéticos, né? Existem estudos que apontam que esses campos causam algum tipo de perturbação, né? As sequelas e etc. Tá? Mas para altíssimas tensões. Magnético é perigoso, né? Todo fio percorrido por uma corrente elétrica que em volta dele um campo magnético vira um ímã. E aí se eu tiver alguma corrente, né? Os adornos, os famosos adornos, corrente, esse tipo de coisa, pode ser atraído aí pelo um barramento que está energizado ali passando corrente. Isso é perigoso, tá? Nesse aspecto. Tá bom, gente? E pessoas também que utilizam equipamentos aí, né? Marca-passo, algum tipo de equipamento, né? Algum tipo de algo eletrônico, né? Para preservação da vida, num ambiente aí de subestação não é muito adequado para essas pessoas por causa de campos elétricos e magnéticos, tá? Comunicação e identificação, gente, isso aí é primordial, né? Se eu não tiver uma comunicação adequada e clara com minha equipe, com meu time, não tiver entrosamento de comunicação, né, eu coloco em risco a instalação elétrica, eu e toda a minha equipe, né? Então, identificação adequada do que foi desligado, né? Separação adequada, sinalização do que está ligado. Então, muito importante isso aí, tá? Isso é um risco típico aí. Trabalhos, né, em altura, espaço confinado, galerias, máquinas e equipamentos. Então, tudo isso aí são riscos que adicionais, né, relacionados a trabalho com eletricidade que eu preciso estar atento. Então, às vezes, por exemplo, minha atuação vai ser em um poste, né? Então eu preciso estar ali com uma escada, numa altura significativa. Então, além da questão da energia elétrica, ainda tem a questão da altura. Eu preciso ter muito cuidado aqui, né, gente? Quando se fala em trabalho em altura, treinamento específico NR35, né? Máquinas e equipamentos, treinamento específico de NR12, espaços confinados, né? Galerias, caixa d'água, esse tipo de coisa. Jamais eu posso entrar num espaço desse sem ter treinamento específico NR33 e fazer avaliações, né, da atmosfera do ambiente. Técnicas de análise de risco. Tem um treinamento específico sobre análise, né, de risco na NR10, tá? Mas a melhor e maior técnica é o que? Observação, né? A gente vai fazer um checklist, né? O que eu tenho que observar? O que é um checklist? Eu anotar itens, né, que precisam ser verificados em determinadas situações, né? O checklist é muito usado em manutenção do ponto de vista técnico, né? Para checar o barramento, checar o aperto, checar a coloração, checar o nível de poeira, a proteção mecânica das fiações, que são, né, ali as capas, né, dos fios e etc. Então, tudo isso aí por meio de checklist facilita muito, né? Então, uma análise de risco aí é muito interessante, né? Eu sempre fazer ela, tá? Uma técnica de análise de risco é o que? Observar. Observação. E é muito importante fazer isso, né? Quando se trata de subestação, eu preciso fazer essa análise de risco aí. Ok, pessoal? Procedimentos de trabalho, né? Eu posso trabalhar com minha instalação elétrica energizada e desenergizada, eu já falei sobre isso, e eu preciso ter procedimentos, né? Olha a palavra procedimento aqui, ó, tá? Quando se fala em trabalho em alta tensão. Serviços e instalações elétricas em alta tensão somente podem ser realizados quando houver o que, gente? Procedimentos específicos. Procedimento. O que é um procedimento, gente? Procedimento é algo escrito que diz o que será feito na subestação, que diz o que será feito na instalação elétrica. Então, quando se fala em subestação ou em alta tensão, eu preciso ter procedimentos escritos
escritos específicos, detalhados e assinados pelo profissional autorizado, tá? Eu preciso ter procedimentos escritos e de conhecimento de todos aí, ok? Ah, quem é que elabora esses procedimentos? Somos nós mesmos, nós profissionais, vocês, todo mundo da força de trabalho pode complementar e ajudar a escrever procedimentos específicos, né? Até para me padronizar a atuação e com isso garantir a segurança das pessoas, tá? Técnicas de trabalho sobre tensão, aqui é muito importante, né? Quais são as técnicas de trabalho sob tensão? Trabalho em linha viva. Quando se trata de trabalho em linha viva, gente, o sistema está energizado e aí eu preciso usar, a gente já falou sobre isso, né? Minha instalação está energizada, para trabalhar com minha instalação energizada, eu preciso estar fazendo uso de equipamentos de proteção específicos, né? Que equipamentos específicos são esses? Luvas, protetor facial total, por vezes mangote, dependendo do local, né? Você viu, a gente mostrou uma imagem aqui de um trabalho aí numa distribuição, né? Numa rede de distribuição elétrica de alta tensão, onde o cara usava mangotes, colocava coberturas nos cabos e pontos ali, pontos energizados, para que houvesse ali uma barreira, né, protetiva, tá? Então, olha só, o trabalho em linha viva é isso, né, gente? É um trabalho com o meu sistema energizado, e aí eu preciso ter todas as cautelas, né, para que eu garanta a minha segurança. Bom, ao potencial, o que é isso, gente? Quando se fala de trabalho em altas tensões, imagine que eu preciso limpar o isolador e minha rede elétrica lá é uma rede de 138 mil volts, né? Então ali eu vou fazer uso de roupas específicas, especiais, vou me isolar, né, o máximo possível e ali vou entrar no mesmo potencial daquela rede e vou estar pegando, por exemplo, em uma fase só, ou seja, eu estou naquele potencial da fase, corrente elétrica, eu tenho que ter diferença de potencial para ter corrente elétrica entre dois pontos, então eu estou pegando numa fase só, então ali eu estou no mesmo potencial daquela fase, tá? Tem alguns vídeos na internet aí, no YouTube, né, que você pode ver aí o helicóptero se aproximando de uma rede de alta tensão energizada, ele se aproxima de uma das fases, de um dos cabos, coloca ali um bastão, né, de equalização de tensão, né, para equipotencializar a tensão, equipotencializar e deixar a tensão do helicóptero, né, na mesma nível de tensão da rede, daquele cabo ali de alta tensão. É possível ver até faíscas, né, quando o cara vai equipotencializar os dois equipamentos, tá? E aí esse é o trabalho ao potencial, tá bom? Gente, olha só, trabalho em áreas internas, né? Áreas internas pode ser muito perigoso, né, do ponto de vista de explosividade, esse tipo de coisa. Então é muito importante estar usando a vestimenta, né, protetor facial total, roupa anti-chama, as luvas de cobertura e a luva isolante, tá? Bom, trabalho à distância, né? Geralmente é muito comum o pessoal fazer aquela ligação dos bastões fusíveis dos postes, né? Alguns chamam de canela, outros chamam de bastões fusíveis e etc. Mas as pessoas usam o quê? Bastões, né, isolados. Esses bastões, essas varas isoladas, elas permitem fazer trabalhos à distância, né, no meu sistema elétrico aí energizado, tá bom? Trabalhos noturnos, né? Trabalhos noturnos. Quando se fala de trabalhos noturnos em redes energizadas, eu preciso ter uma iluminação muito adequada, né? Todo o meu processo de comunicação, meu processo de execução, muito bem estabelecidos, ok? Ambientes subterrâneos, né? A gente pode ter uma condição de caracterizada como espaço confinado, e aí pode ser muito perigoso, né? Eu tenho que ter aí, quando o sistema está energizado em um trabalho, em um subterrâneo, de repente eu tenho que estabelecer aí uma estratégia de resgate, tudo isso aí, né? Por conta do perigo, né? Imagine que uma fiação dessa pegue fogo e aí contamine a atmosfera do ambiente
de modo a expulsar a oxigenação. Vai ficar sem oxigênio no ambiente, a pessoa que estiver interno, estiver dentro desse ambiente subterrâneo, ele pode ali vir a óbito, né, por falta de oxigênio, etc. Tá bom, pessoal? Então isso aí são técnicas de trabalho sob tensão. Eu preciso que vocês se aprofundem nesse tema, tirem um tempo, façam pesquisas, né, que faz parte desse treinamento, o seu esforço também, ok? Em conhecer, em buscar. A gente se coloca sempre à disposição para estar também alimentando você de informação, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer necessidade de informação, nos procure, tá? Procure os representantes, o encarregado, etc., para entrar em contato com o Departamento de Segurança do Trabalho, que a gente vai estar aí de prontidão a qualquer hora do dia da noite para te dar informações e estabelecer aí a forma segura, juntamente com você, de como fazer a atuação, né, de maneira segura, tá? Bom, equipamentos e ferramentas de trabalho, escolha, uso, conservação, verificação, ensaios, né? Então, os equipamentos para trabalho em alta tensão são equipamentos específicos, né? Um multímetro de baixa tensão muito provavelmente não... quando se fala, por exemplo, de 13.8, né? Meus multímetros comerciais, vocês vão ver que eles medem aí até 1000 volts, 750, 1000 volts, né? Alguns até 1000, outros até 750. E eu estou falando de alta tensão, então eu preciso escolher os meus equipamentos, escolher minha luva correspondente àquele nível de tensão que eu vou trabalhar, tá? Esses equipamentos, né, tanto multímetro quanto esses equipamentos eletrônicos, detector de tensão, eu preciso ensaiar esses equipamentos do ponto de vista, né, de se certificar que eles estão funcionando de períodos a períodos, né, de maneira correta, dentro da escala necessária, tá? As luvas, né, eu preciso testar a cada 6 meses se elas estão garantindo o isolamento, tá bom? E outros equipamentos aí, tipo vara de manobra, bastão de resgate, tapete, também esses itens precisam ser ensaiados. Pessoal, sistema de proteção coletiva, o sistema prioritário de proteção coletiva é desligar, a gente viu isso, tá? Mas também tem todo um treinamento aí no curso de NR10 sobre proteção coletiva, ok? Naquele curso da plataforma que vocês foram cadastrados. Para de proteção individual também tem um curso lá específico. Posturas e vestuários de trabalho, né? Gente, aqui é o seguinte, qual é a postura? Uma postura adequada do ponto de vista de conhecer, né, as instalações elétricas, uma postura, né, profissional junto aos meus parceiros de trabalho, né, de respeito, de ampla comunicação assertiva, né, e responsabilidade, acima de tudo, autorresponsabilidade, com utilização dos equipamentos de segurança, com utilização das ferramentas adequadas, com envolvimento, gente, o seu envolvimento, né, que está aí em campo, o meu envolvimento que vou para campo, o envolvimento das pessoas que vão para campo, envolvimento dessas pessoas em olhar os equipamentos, em verificar, fazer inspeções visuais. Tá? Se o equipamento, se a roupa está rasgada, se a luva está adequada ou não está adequada, né? O nível de tensão que a luva protege, o nível de tensão do multímetro, o nível de tensão do detector de tensão. Ok, pessoal? Beleza? E do ponto de vista de vestuário, gente, roupa anti-chamas, né? Tem que ter a roupa RF, né? Resistente a fogo, tá? Para trabalhos em subestações, para trabalho em sala de painéis e além do protetor facial total. Liberação de instalação para serviço e operação, a gente viu isso, né? Para me liberar uma instalação para manutenção, eu preciso seguir aqueles passos da NR10, ok? Os passos que a gente viu aqui no item 10.5, e isso é para liberar para manutenção. E para liberar para operação, o item 10.5 da NR10 traz isso também, tá, gente? Retirada das ferramentas, retirada
da zona controlada, ou seja, do meu isolamento, né? Eu preciso isolar e sinalizar, tá? Dos trabalhadores não envolvidos no processo, remoção do aterramento temporário, remoção da sinalização de impedimento, de reiniciação, destravamentos, se houver, e a religação do sistema. Ok? Segurança com veículos, transporte de pessoas, materiais e equipamentos. Isso aí tem um treinamento específico, né? Na verdade, eu pontuo isso no treinamento de NR10. Tá, pessoal? Muito cuidado com o transporte, né, de materiais, tem que estar bem amarrados. Eu não posso transportar pessoas em carroceria do veículo, tá? Treinamento NR10 eu trago informações sobre isso. Sinalização e isolamento da área de trabalho, todo o trabalho em energia elétrica, né, instalações elétricas, eu preciso isolar a área, tá? Preciso isolar a área, sinalizar que está havendo trabalho. Ok, pessoal? Tem isso também lá naquele treinamento de NR10. Liberação da instalação para serviço e para operação, a gente viu no item 10.5 da NR10 aqui. Treinamento em técnicas de remoção, atendimento e transporte. Isso aqui, gente, também tem um treinamento lá na NR10. Ok, pessoal? Acidentes típicos, né? É choque, a gente pode citar choque e a questão aí do arco elétrico, que é muito perigoso, né? Então, o que eu preciso fazer aí? Quais são as medidas de proteção? Protetor facial total, né? Minha roupa anti-chama, luvas. Gente, desligar, né? É a principal proteção que eu posso conseguir aí quando se fala em instalações elétricas, tá? Não, Justo, não dá para desligar, vai ser feito com ela energizada, então precisa do procedimento, estabelecer quais são as regras e os reparos que vão ser realizados de maneira muito clara, de modo que a equipe tenha todo o entendimento necessário para realizar o trabalho com segurança. Gilson, não tenho segurança, não faça. Não faça atividade, né? Instalação elétrica de alta tensão não permite isso, né? Se eu não estou seguro, se eu não estou convicto do nível de tensão, se eu não conheço a instalação, eu não posso atuar, né? Eu só posso atuar se realmente eu tiver conhecimento, se eu tiver o trabalho for de forma segura, beleza? Gilson, não sendo de forma segura, nós vamos estudar juntos para o quê? Para fazer a atividade de forma segura. Ok, pessoal? Responsabilidade, já falei lá no treinamento NR10. Beleza? Gente, passamos todos os tópicos aqui, o CEP, Sistema Elétrico de Potência. Ok, pessoal? Vou mandar para vocês uma avaliaçãozinha. Façam uma avaliação. Forte abraço, bons trabalhos aí, tá bom? E segurança sempre. Um abraço a todos.